Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Coletivo Dialoga RN. Espero que estejam bem, que estejam em segurança nesse período de pandemia, esse período tão delicado que a gente vem vivendo, né? Espero que estejam seguros, espero que estejam vacinados e vacinadas, né? Aqueles que já entraram nos públicos-alvo aí da vacinação. E aí, quem tiver no público-alvo da vacinação, né, não pode esquecer de se vacinar, tomar as 2 doses, caso já tenha chegado o período da segunda dose também, porque aí a imunização fica assegurada, tá bem? Hoje conversaremos, a nossa conversa passa pela pandemia, né? Mas trazendo um tema que está sendo bastante discutido nos últimos anos, não é um fenômeno exatamente novo, né? Nossa convidada acabou de chegar. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Jair. Bem-vindas, bem-vindos. O tema que a gente vai discutir hoje não é exatamente novo, ele já está presente no contexto, né, na realidade mundial há alguns anos, né, mas vem se colocando como um problema público que vai ganhando novos contornos, né, novos contornos. Então hoje a gente vai discutir sobre as fake news, como vocês podem observar, né, no nosso material de divulgação, no contexto da pandemia. E aí a gente vai discutir um pouco, a Fernanda Santos, né, que é a nossa convidada, vai discutir um pouco sobre o processo de pesquisa que vem sendo realizado no grupo de pesquisa Focolab, né, na UFRJ, que envolve pesquisadores e pesquisadoras de todo o Brasil. Então vai ser uma conversa muito interessante. Eu tenho um carinho muito especial por esse formato do conversa com pesquisador, conversa com pesquisadora, porque é um momento interessante para a gente saber o que é que vem sendo produzido, né, dentro das universidades e ter esse contato, né, digamos, talvez numa linguagem mais acessível, né, trazendo temas que sejam relevantes e importantes para o nosso cotidiano. Então essa conversa vai ser muito interessante, porque fake news, né, por si só já é um tema muito polêmico e muito complexo. Então essa é a nossa terceira conversa com a pesquisadora. Tivemos um primeiro momento com a Harika Bastos, bem no comecinho do Dialoga, né, conversando sobre gestão dos resíduos sólidos aqui na região metropolitana. Na sequência, conversamos com Rilaneve Pontes sobre as mudanças climáticas, né, adaptação e gestão pública. E aí hoje conversaremos com a Fernanda Santos. E vai ser muitíssimo interessante essa conversa, estou animado. Então essas lives, né, que eu mencionei, estão disponíveis no nosso IGTV, caso você ainda não tenha acompanhado, né, estão lá disponíveis, é só chegar e acessar direitinho. Recomendo fortemente que façam isso, certo? E hoje a gente, né, vem no que vai ser mais uma contribuição aqui da área da ciência da informação, do campo da ciência da informação para o debate público, certo? Eu vou convidar aqui a nossa convidada para entrar no vídeo também. Vocês me ouvem bem, né, gente? Algum problema com o áudio? Fernanda Santos é doutora em Ciência da Informação pela UFPB, a Universidade Federal da Paraíba. Ela é mestre em Ciência da Informação pela UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Ela é bacharel em Biblioteconomia pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É docente do Departamento de Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual de Londrina. É líder do grupo de pesquisa, né, que é certificado pelo CNPq, Folk Collab, Colaboratório de Pesquisas e Práticas sobre Folksonomia e Sistemas Híbridos de Organização do Conhecimento. Fernanda, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, David. Agradeço em todos, assim, em nome de todos os envolvidos no projeto. Agradeço também a Anderson pelo convite, né, que foi feito diretamente, e a você, David, por toda a mediação aí junto à equipe, né, do coletivo Dialoga RN. Agradeço demais o convite. Agradecemos pela sua presença. A gente sabe que a rotina nas universidades não parou, né, nesse período de pandemia. Então, as atividades continuam, né, com intensidade e achar uma brecha na agenda dessas pessoas aí às vezes é bem complicado, né? Então a gente é realmente muito grato, né, por esse momento, tá bom? Fernando, olha só, o tema de hoje é bem complexo, né? Como eu vinha falando, o termo fake news já vem sendo amplamente, né, tratado pela mídia. A gente vem tendo contato com esse termo, com esse problema, né, com esse fenômeno, digamos. Aí eu trouxe aqui eu fui pesquisar assim um pouco o que é que a gente poderia trazer de informações para contextualizar esse momento, né? Em 2017, o termo fake news foi escolhido como a palavra do ano pela editora britânica Collins, né? E foi incluída no dicionário britânico.
E aí, no contexto local, eu acho que isso dá um pouco da dimensão de como esse fenômeno como muda de face, né, frente à pandemia. No contexto local, o governo do estado instituiu, no dia 18 de maio, o que vai ser, daqui para frente, né, o Dia Estadual de Combate às Fake News, que aí vai ser celebrado, né, vai ser um dia marco no dia 24 de março. A ideia é criar um marco referencial, né, para a criação, divulgação e disseminação de notícias, né, e conscientização sobre os efeitos perversos das fake news. E, mais recentemente, agora no finalzinho de junho, no dia 28, semana passada, né, atrasada, né, instituiu-se a Lei 10.937, que aí dispõe sobre a vedação e divulgação de fake news, incluindo, inclusive, dispõe sobre sanções econômicas, né, aos agentes que disseminarem notícias falsas. Então, queria que você falasse um pouco para a gente, né, de forma introdutória, eu queria que você falasse um pouco sobre esse fenômeno. E, assim, a gente percebe que é um objeto que vem sendo estudado por outras áreas de conhecimento, né? Então, se discute muito os impactos das fake news no processo eleitoral, o pessoal da ciência política vem se debruçando sobre isso, muita força. E aí eu queria que você falasse um pouco das perspectivas das fake news dentro da ciência da informação, né? Como é que esse campo lida com esse processo de informação, desinformação, e como é que isso vem sendo enxergado, né, pelos pesquisadores da área. Olá a todos e a todas que estão aqui nos assistindo, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Muito boas essas reflexões iniciais apresentadas por David, né? As fake news, como o David falou, não se configura como algo recente, elas se configuram como práticas, né? Assim como notícias falsas, assim como denominamos no português, né? Elas têm uma longa história na humanidade, na sociedade, com seu início após a Segunda Guerra Mundial. Então, as fake news, elas existem desde os primeiros jornais, né, que disseminavam conteúdos relacionados à época. E a expressão fake news, ela ganhou notoriedade nesse contexto da web, né? A web colaborativa, em que estamos aí com a participação das pessoas interagindo, compartilhando conteúdos, disseminando e representando as informações e desinformações, né? A palavra, ela ganhou popularidade em 2016, né? E ela passou a ser inserida no dicionário Oxford, né? Na literatura inglesa, e ganhou assim ênfase nesse contexto diante da disseminação de conteúdos vinculados aí à política, né, à economia, sobretudo à política. E ganhou o cenário aí, sobretudo agora no contexto da Web 2.0 e no atual contexto, na pandemia da Covid-19, desinformações relacionadas à própria pandemia, né? Então, as fake news tendo como um conteúdo que visa enganar as pessoas, né, e os leitores, os usuários, no que concerne à informação, trazendo informações enganosas para as pessoas que estão aí, vamos dizer, desfrutando desses conteúdos da web, né? E os algoritmos também que acentuam essa propagação dessas fake news, das notícias falsas, as pessoas acabam achando que são informações de fato, né? São informações que correspondem à realidade dos fatos. Então, a ciência da informação, ela entra na perspectiva de estudar aspectos relacionados à organização, o tratamento, a recuperação, o acesso e uso de informações que correspondem à realidade dos fatos, e não, nesse caso, desinformações, né, que são, por exemplo, as fake news. As fake news, elas se configuram como um tipo de desinformação, né, assim como o boato, a fofoca também é uma desinformação, uma vez que não corresponde à realidade dos fatos. É importante ressaltar também que a ciência da informação, ela se preocupa em tornar indivíduos competentes em informação, né? Saber avaliar, recuperar, né? Disseminar essas informações confiáveis, né? Para outros grupos, né? Sejam políticos e econômicos, ou até mesmo sociais, né? Então, nesse sentido, a ciência da informação, ela se preocupa com os fluxos informacionais, né? A informação, aquela que
corresponde com a realidade dos fatos. E durante a pandemia, né, o engajamento das mídias sociais ele cresceu 40%, o que motiva as pessoas a compartilharem e disseminarem conteúdos aí, relacionados, né, tanto à informação quanto à desinformação, dado o caráter participativo, colaborativo. E justamente no ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde denominou um fenômeno chamado infodemia, né? Que é uma pandemia de informações. E que a ciência da informação ela tem um papel central de estudar, né, todos esses cenários de propagação de grandes números de informações, precisas ou não, relacionadas ao novo vírus, né, ao coronavírus. E que essas informações, esses conteúdos, precisos ou não, acabam que gerando nas pessoas ansiedade, pânico, né? E até mesmo desacreditar em relação à vacina, né? A eficácia das vacinas. Então, esse fenômeno tem sido denominado de infodemia, e nós da ciência da informação nos preocupamos com essas questões relacionadas tanto ao tratamento, quanto à disseminação, quanto ao acesso e o uso de informações confiáveis em diferentes contextos, né? Em ambientes colaborativos ou sistemas de recuperação da informação tradicionais. Então, é basicamente nessa perspectiva em que a ciência da informação atua, David. Nada simples, né? Nada trivial, porque nesse contexto das redes sociais, né? Do volume absurdo de dados, né? Que tem circulando. Então, e aí todos que estão aqui, né? Obrigatoriamente estão utilizando uma rede social, né? Devem utilizar outras também, a maioria. Eu queria saber se uma das coisas, um dos recursos que a gente utiliza quando quer dar mais visibilidade, né, assim, às nossas publicações ou colocar o nosso conteúdo ali num radar um pouco maior, mais amplo, são as hashtags, né, que são esses termos aí acompanhados do jogo da velha. Eu queria saber se essa é uma ferramenta que possibilita, né, que vocês da ciência da informação, que os pesquisadores mapeiem esses fluxos de informação, né, mapeiem essa disseminação das informações, e aí de que forma a gente quais seriam, então, assim, sei lá, de repente, potencialidades ou riscos, né, do uso dessas ferramentas aí, das hashtags, para o conteúdo que a gente está lançando, né, nas redes sociais. E consumindo também, né? Já é um processo que se retroalimenta. A gente consome, né, e também deixa o nosso conteúdo, né, registrado nas redes. É verdade. As hashtags, né, representadas pelo símbolo sequilha, né, que é justamente o jogo da velha, ela representa muito bem as informações, mas elas trazem grandes implicações negativas no processo de recuperação, disseminação de conteúdos na web, né? Esse símbolo que vocês usam, vocês que estão aqui nos assistindo, né, o símbolo cerquilha, o jogo da velha, hashtag, né? Hashtag coronavírus, hashtag partiu uma festa fulano de tal, ou partiu em algum lugar, ou enfim, qualquer hashtag que vocês utilizam, elas refletem, né? Elas representam o conteúdo que vocês estão disseminando, seja uma imagem, um áudio, um vídeo, né? E esses conteúdos, eles não são apenas disseminados por vocês na web, eles são disseminados por robôs, né? Esses robôs, eles são algoritmicamente modelados artificialmente, através da inteligência artificial, e eles geram aí desinformações e informações. Ultimamente, na pandemia, em especial, né, que é o foco também dessa live de hoje, ele tem propagado, os robôs, né, os bots, eles têm propagado alta incidência de fake news. E, inclusive, essas hashtags também são representadas por robôs, né, nas mídias sociais, e elas estão vinculadas, em sua maioria, às fake news, em especial no Twitter, né? A maioria das hashtags relacionadas à pandemia da Covid-19 que estão aplicadas no Twitter, se analisarmos a partir de plataformas que, de fato, elas identificam esse uso de robôs, como, por exemplo, a BotSentinel, é uma ferramenta gratuita que qualquer usuário, vocês que estão assistindo, podem consultar essa ferramenta e analisar
que tipo de hashtags são vinculadas às fake news ou não, essas ferramentas elas indicam, né, que somente no ano passado, por exemplo, cerca de 80 mil hashtags foram atribuídas, vinculadas às fake news, né, nas mídias sociais. Então, essas hashtags elas estão representando conteúdo, né, sejam eles informações ou desinformações, e na medida em que elas alcançam o trend topics do Twitter, ou seja, os assuntos de um momento ali, né, que estão em evidência, as pessoas acabam acreditando que ali se trata de uma informação, porque a maioria das pessoas que são leigas acham que o que está na internet é informação, né? Às vezes, as pessoas tendem a acreditar que aquilo que está publicado é informação, e, na verdade, também são pessoas e robôs vinculadas a grupos sociais, políticos e econômicos que tendem a vincular essas informações distorcidas ou desinformações para manipular a opinião pública, né? Que é justamente um dos objetivos da desinformação. Porque a desinformação, ela se trata o quê? Informação que ela é descontextualizada, pode ser uma notícia lá de 2010. Foi recortada e trazida para 2021 com uma nova roupagem, uma nova linguagem, para dizer assim, olha, fulano de tal afirmou isso, né? E para fazer com que as pessoas tendam a acreditar nesse conteúdo e acreditar que, de fato, foi recentemente publicado, né? Uma informação fragmentada, uma informação cortada, né? Uma informação que ela é tendenciosa, tem um conteúdo sensacionalista ou até mesmo um título ali chamativo, como os clickbaits, né? Que são aquelas notícias que tendem a você clicar e compartilhar automaticamente, achando que é uma informação de verdade, né? Uma informação de fato. E teorias da conspiração, né? Que vocês conseguem visualizar aí na web, por exemplo, nas mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e tendem a compartilhar. E essas hashtags, elas criam conexões de conteúdo. Se vocês forem no Instagram, colocar hashtag, por exemplo, pandemia, vocês vão recuperar imagens e vídeos vinculados a essas hashtags, a essa hashtag pandemia. Então, tudo que foi representado com a hashtag, ele vai ser recuperado. E essas hashtags, elas criam conexões de conteúdos. Aí vai criando o quê? Bolhas informacionais. Quando o usuário ele clica na hashtag e recupera conteúdos semelhantes, ele tendem a navegar nesses conteúdos, né? E acreditar cada vez mais nessas desinformações. Então, esse é uma das implicações das hashtags, né? Que na nossa área de ciência da informação nós chamamos de folksonomia, né? Que significa exatamente o resultado da atribuição de tags pelos usuários, sejam eles humanos ou robôs, em sistemas colaborativos como mídias sociais ou qualquer outro sistema de recuperação da informação. Então, é com esse intuito que nós estudamos, né, questões relacionadas à folksonomia, né? E aí, justamente, David, é importante ressaltar que, por exemplo, no ano passado, né, a partir de um estudo que realizamos, identificamos que, por exemplo, 80 mil postagens com hashtags com erros de digitação vinculados a fake news foram programadas por robôs, né? Pessoas que programam robôs, na verdade, e que esses robôs, né, a partir de um erro de digitação, eles disseminam mesmo as fake news relacionadas à pandemia da Covid-19. Então, as pessoas tendem a acreditar esses conteúdos e achar que são informações, são notícias, né, de fato. Então, é importante ressaltar que a folksonomia, ela não é a causa que propicia a desinformação, mas ela facilita, ela é uma atividade que está associada à propagação de conteúdos, sejam eles informacionais ou desinformações. Mas as hashtags, no caso das mídias sociais, elas têm esse aspecto negativo, né? Em outros sistemas, elas trazem algumas contribuições bastante interessantes. Sim, muito, muito interessante, Fernanda.
E, inclusive, já a partir da premissa de que existem, o que me chamou a atenção particularmente foi a partir da premissa que existem pessoas por trás dessas hashtags, desse conteúdo, dessa informação, e que existem máquinas também por trás disso, né? Então, é desleal, né? Em termos de volume de conteúdo gerado, porque né, você vai no processo automatizado ali, né? E como é que se freia isso, né? Assim, apesar de que eu navego um bocado pelo Twitter, e do que eu percebo hoje já existem mais mecanismos, né, assim, para controlar, para identificar perfis falsos e tal. Mas aí o estrago, né, que já foi feito nesse período aí de tantas informações circulando. É interessantíssimo também a questão da bolha, né, informacional que você falou, e assim, muito real, né? Às vezes a gente percebe que está dialogando só entre os nossos ali, né, só entre pessoas com alinhamentos muito semelhantes, e os próprios algoritmos e esse sistema, né, de indexação desses conteúdos vai reforçando também esse processo. Então, complexo, complexo. Olha só. Isso, existem os bots e os trollbots, ou seja, são os bots que eles são autônomos, criados, né? E a máquina mesmo, ela quem dissemina esses conteúdos. E existem os trollbots, que são aqueles robôs que são controlado por humanos. Então, existem aqueles que também têm comportamentos, aqueles robôs que têm comportamentos tóxicos, que disseminam, aí proliferam a cultura do ódio, do racismo, né? Enfim, movimentos anti-vacina. Então, existem também os trollbots. Então, dentro dos robôs, né? Existem os bots e os trollbots. Então, há mais complexo, há mais complexidade ainda no processo, né? Na manipulação. Eu estou doido para conversar já sobre o que é que a gente poderia pensar em contraponto a isso, mas a gente vai deixar um pouco mais final, até para segurar a audiência aqui, né? Porque não é uma tarefa fácil e acho que envolve tanto, se pudesse, né, trazer como spoiler da discussão, né, envolve tanto comportamento individual, de buscar informações, né, fidedignas e confiáveis, fontes de informação, né, confiáveis, mas também iniciativas governamentais, né? O poder público também precisa se preocupar com isso e já vem se preocupando, né? Como a gente mencionou no início. O professor Manuel, eu acho que é prof. Manuel, comentou que, infelizmente, a nossa sociedade tem sofrido bastante, né, com o bombardeio das informações, uma situação que levou o governo do Estado a aplicar multas a quem emite notícias falsas sobre a Covid, né, foi a lei mencionada no início. A Silvana coloca Fernanda, sabemos que as pessoas competentes em informação têm mais facilidade de identificar e avaliar as informações que recebem. Exatamente. Então, tem esse caráter individual também, né? Do perfil de quem está recebendo e quem está consumindo a informação. Sim, e até mesmo assim, o papel da ciência da informação em tornar as pessoas competentes em informação, indivíduos, né? Independente do grupo ou da faixa etária, do gênero em que essas pessoas estejam ou façam parte, né? Então, nesse caso, tornar as pessoas competentes em informação se torna o principal desafio nesse contexto atual de desinformações, disseminação de fake news, né? Para que as pessoas consigam avaliar, saber identificar as informações que são verdadeiras, avaliar, compartilhar, disseminar, né? Então, de fato, assim, essas pessoas elas têm um diferencial na sociedade atual, né? Sim. Tem uma pergunta da Silvana, eu acho que a gente pode deixar um pouquinho mais para frente, que a gente vai entrar ainda nessa discussão com mais profundidade. Né? A Eliane coloca que esses esclarecimentos são muito importantes, né, sobre a atuação dos robôs. É verdade. Aí, Fernanda, a gente vai pensando assim, no desafio que é pesquisar tudo isso em complexidade, né, o volume de dados, e aí você vem hoje, né, na condição de líder de um grupo de pesquisa que vem se dedicando, né, a esse fenômeno, esse objeto de pesquisa. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o Folk Collab, né, como é que vocês vêm se organizando, quem está envolvido nesse grupo, quais dados, em quais redes vocês estão, né, se debruçando, sobre quais redes vocês se debruçam, e aí trouxesse um panorama, né, das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas pelo grupo. Por gentileza. Então, David, o grupo, né, Focolab, é um colaboratório de pesquisas e práticas sobre folksonomia e sistemas híbridos de organização do conhecimento. Esse grupo de pesquisa, ele possui pesquisadores
8 pesquisadores com doutorado, né, tanto em ciência da informação, quanto em ciência da computação, comunicação, semiótica e informação. Então, além desses 8 pesquisadores doutores, nós temos 6 discentes de graduação, discentes de iniciação científica e um técnico, né, nesse colaboratório. E esse grupo, ele inicialmente foi criado aqui na UFRJ, né, a liderança eu, vice-liderança a professora Juliana de Assis, e nós temos esses pesquisadores de diferentes instituições de ensino e instituições públicas do país que estão com interesse e que possuem interesse, pesquisas, né, suas pesquisas de doutorados foram relacionadas ao assunto, né, de folksonomia, sistemas colaborativos, né, o uso de hashtags, pesquisadores que se dedicam a estudar esses temas. Então, temos pesquisadores da UFRJ, né, eu e a professora Juliana de Assis, temos professores da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, temos pesquisadores da UFG, Universidade Federal de Goiás, da Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, da Embrapa, da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, o grupo ele é bastante diversificado, né? Tem pesquisadores de diferentes áreas de formações para colaborar com os estudos relacionados às hashtags, né? Às folksonomias. E aí nós temos linhas de pesquisa, 4 linhas de pesquisa. Essas linhas de pesquisa lidam diretamente com os aspectos éticos, sociais e culturais do uso de hashtags, né, em ambientes colaborativos. Temos também sobre inteligência artificial e atribuição de etiquetas de hashtags, né, em ambientes colaborativos. Temos a linha de pesquisa sobre metodologias de construção e atualização de sistemas de organização do conhecimento, que são sistemas criados por pesquisadores e profissionais de informação para facilitar o processo de recuperação da informação em ambiente web e em outros sistemas de recuperação da informação. E temos uma linha de pesquisa sobre planejamento, criação e gestão desses sistemas de recuperação da informação que utilizam as folksonomias. Então, são essas as pesquisas, né, as abordagens de estudos que temos desenvolvido no campo da ciência da informação e no campo da folksonomia especial, né? E esses desafios que estou aqui apontando, eles são contemplados, né, nas pesquisas relacionadas à folksonomia, e temos também um projeto de pesquisa exclusivamente dedicado ao tema, né, sobre pós-verdade, fake news e folksonomia dentro do grupo de pesquisa Folcolab, né, que inclusive a professora Juliana de Assis, ela faz parte, né, juntamente com as pesquisas que eu também já desenvolvo sobre os temas e os colegas pesquisadores. Sim. Aí, Fernanda, sobre o uso das hashtags, né, de forma específica, vocês vêm se debruçando sobre o Twitter, é isso? Oi, desculpa, David. Ou, sobre o uso das hashtags, vocês vêm se debruçando sobre o Twitter ou envolve ainda outras redes sociais? Ele envolve todas as redes sociais, né, as mídias sociais. As que dão mais ênfase Instagram, Facebook, Twitter, né, que são as que mais estão ali sendo atribuídas hashtags, né, para representar aí a incidência de usuários, tanto máquinas quanto humanos, representando essas informações. Aí, assim, em um estudo que realizamos no âmbito do Twitter e do Facebook, aí nós constatamos em relação à pandemia, colocamos a hashtag pandemia 2020, Covid-19, pandemia 2021, coronavírus. Nessa recuperação dessas hashtags, nós conseguimos analisar hashtags vinculadas, né, com robôs, né, ou seja, geradas e compartilhadas por robôs, pessoas que programaram esses robôs para disseminar, relacionadas à negação de recomendações de autoridades de saúde, negação de fatos científicos estabelecidos,
como, por exemplo, a própria ciência, esses conteúdos tentando contradizer o que a própria ciência fala, né? A manipulação de dados e tratamentos prejudiciais à saúde, então, esses conteúdos estavam vinculados a isso, e disseminação de medidas ineficazes de proteção contra o coronavírus. Então, vimos que esses conteúdos estão sendo compartilhados aí pelas pessoas no Twitter, até mesmo no WhatsApp, pessoas que postam em grupos privados, desses grupos privados vão passando para outros grupos, né? E aí chegando até, por exemplo, às mídias sociais de maneira em geral. Então, o WhatsApp ele também tem um papel importante nesse compartilhamento de conteúdos, sobretudo de fake news, né? E as pessoas dizem, foi compartilhado no grupo da família, vou compartilhar também, né? E acaba terminando essas informações. Até então, são pessoas de confiança, né? Que estão ali no grupo da família. São pessoas que você confia, que você gosta, né? Então tem esse... né? Pois é, esse aspecto até afetivo também, né? No compartilhamento e na disseminação. Fernando, algumas curiosidades aqui, porque eu imagino o volume, eu sempre penso assim, no volume de dados e como esses dados são coletados, né? Então eu queria saber um pouco sobre os softwares que vocês utilizam, quais os mecanismos e tal, e se você teria alguns números para apresentar, assim, sei lá, tantos milhões não sei se está nessa casa, né? Mas eu queria ter uma dimensão assim, mais clara do volume de informações. E pensando assim, né? Vocês trabalham com algumas redes, Instagram, Twitter e Face, queria saber se já dá para saber em qual rede se compartilha mais fake news sobre a pandemia. Né? Se é possível algum apontamento nesse sentido. Assim, se há algum ambiente que é mais propício a fake news, ou como é que isso vem acontecendo aí. Muito boas esses seus apontamentos, David. Assim, em relação a dados, né? 154 mil bots foram identificados na análise, cerca de 80 mil postagens eram relacionadas a esses conteúdos que eu falei. Negação de recomendações de autoridade de saúde, fatos científicos, né? Negação a esses fatos científicos, a manipulação de dados de descrição, tratamentos. E essas ferramentas, né, existem ferramentas pagas, ferramentas gratuitas, que vocês também podem fazer essas análises, né? Tentar postar uma hashtag ou até tentar postar um conteúdo na própria ferramenta, que são ferramentas de fact-checking, né, de análise e checagem de fatos, para identificar se esses conteúdos são vinculados a fake news. Então, por exemplo, tem a ferramenta Bot Sentinel, né, que eu já citei, tem a K-Hole também, vou colocar aqui no chat. Tem as ferramentas, tem aplicativos também, na verdade, relacionados a fake news. Tem um aplicativo chamado Eu Fiscalizo, quando vocês baixarem, né? Tem a versão para Android e a versão para quem tem o celular da Apple, né? E aí, nesse caso, esse aplicativo ele possibilita que usuários avaliem conteúdos nos meios de comunicação, entretenimento e redes sociais e verifique se esses conteúdos eles são fake news, né? Então, também são ferramentas que podem ajudar as pessoas a tentarem identificar esses conteúdos e tentar relacionar ou não, né? Ver se de fato corresponde a uma desinformação. E existem agências específicas de checagem de fato, como a agência Lupa, a Fact Checking, a Fato ou Fake, né? São ferramentas, são agências de checagem de fatos que se dedicam exclusivamente para auditar essas informações e verificar se correspondem à realidade dos fatos, né? A Jair pergunta nos comentários se existe alguma forma de bloquear essas publicações que são programadas, né, e que disseminam fake news, que não ajudam em nada. Muito interessante essa pergunta, que eu até lembrei de trazer aqui para a live de hoje, é justamente a questão das ferramentas analíticas criadas pelas redes sociais. As mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, eu sempre digo mídias sociais, pessoal, porque redes sociais, elas se configuram toda rede
que integra grupo de pessoas, pode ser em ambientes digitais ou não. Mídias sociais, né, é um termo que é utilizado especificamente para o contexto das redes sociais digitais, né? Facebook, Twitter, Instagram, por exemplo, né? Entre outras mídias sociais. Então, essas mídias sociais que eu citei anteriormente e o Google criaram ferramentas analíticas para identificar essas notícias falsas sobre Covid-19 por meio da tecnologia de aprendizado de máquina, que é machine learning, né, na inteligência artificial. E aí eles criaram um algoritmo para rastrear e monitorar essas tags, essas hashtags e frases postadas. Então, quando vocês forem atribuir uma hashtag vinculada a fake news, que já tenha sido identificada por essas mídias sociais, justamente pelo uso de robôs que são programados, ou pessoas mesmo disseminando conteúdos relacionados a essas notícias falsas, a própria mídia social, os gestores, né, criaram essas ferramentas para identificar automaticamente e bloquear aquele conteúdo que está sendo vinculado àquela hashtag. E até mesmo o conteúdo que está sendo disseminado ali em relação a fake news. A conta do nosso próprio presidente já foi bloqueada numa postagem relacionada a fake news nas mídias sociais. Então, ele postou, inclusive, com a hashtag vinculada a fake news, e a mídia social bloqueou automaticamente. As pessoas tiraram print, né, como sempre, e compartilharam nas mídias sociais. Então, assim, nós percebemos que há uma iniciativa, né, dessas mídias sociais. Claro que essas ferramentas elas não são 100%, né, eficazes, porque, enfim, estão em fases aí de implementação e de melhorias, mas que tendem, né, a minimizar esse problema. Aí junta-se aí os desafios dos profissionais da informação e áreas correlatas a trabalharem também em conjunto para a criação de ferramentas eficazes aí, usando a inteligência artificial e as técnicas específicas dessas áreas de conhecimento, né? Sim. E tem uma discussão grande também por trás disso em saber quem vai regulamentar, né? Quem vai determinar o que é fake news, quem pode, quem não pode tirar o conteúdo do ar, né? Quem tá disseminando informações falsas, porque se desconfia até poxa, você vai estar garantindo ao Facebook, por exemplo, é uma empresa, né? No final das contas é uma empresa que ela como é, bloqueia ou não ali a veiculação de determinado conteúdo. No caso do fake news, né, existem exemplos muito claros, né? Mas até que ponto essa autonomia, né, não pode ser extrapolada, né? Então, entra em questões mais delicadas que o pessoal já... Os ideológicos, enfim, né, também existem... Isso, se discutindo o papel do Estado, né, nisso tudo. Aí o Exato. Estado que vai regulamentar, vai começar a pensar nisso, porque é um processo, né, que já tem uns anos de consolidados, né, consolidados aí na realidade social, mas que as iniciativas para enfrentamento parecem ser recentes, né, ainda. Sim, sim. Acho que a gente pode entrar agora na pergunta que a Silvana fez, um pouquinho lá atrás. Pessoal, inclusive, né, convido vocês a deixarem seus comentários e colocações, né, que vão enriquecendo muito o nosso diálogo também. Fernanda pergunta, qual a sua avaliação sobre as ações realizadas quanto às notícias falsas, né, pelas instituições públicas e privadas para combater a desinformação? Está bem nesse contexto, né, que a gente vem conversando. Uhum. Desculpa, pode repetir, David? Cortou, eu só entendi o fim. Desculpa. Sim, não, tranquilo. Qual a sua avaliação sobre as ações realizadas, né, quanto às notícias falsas pelas instituições públicas e privadas para combater a desinformação? Exatamente, assim, um ponto importante que eu acho é que todas as instituições, né, assim como, por exemplo, o papel desse projeto Coletivo Dialoga RN na divulgação científica e o papel do compromisso com a informação de qualidade, né, são iniciativas como essas que nos fazem refletir, né, a importância da disseminação de conteúdos relacionados à verdade dos fatos e a credibilidade né, as pesquisas que são desenvolvidas por pesquisadores e profissionais, né,
junto à academia e junto à sociedade, a importância de compartilhamento também dessas informações, né? Divulgar mesmo o que é produzido em termos de conhecimento científico. E as instituições públicas, elas têm tido, né, unido esforços para divulgar, fazer divulgações científicas, né? O Ministério, a Organização Mundial da Saúde, dissemina, né, a partir do seu site oficial, de mídias sociais relacionadas, conteúdos vinculados a informações, né, de fato correspondem à realidade das coisas, né, das informações desse momento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também dissemina essas informações e vocês podem seguir, tentar identificar esses conteúdos. A Fundação Oswaldo Cruz, ela tem um papel excelente na divulgação científica também, nas mídias sociais, além do seu papel na pesquisa, né, e nas contribuições em relação à vacina. Então, assim, eu acho que essas instituições oficiais, elas têm unido esforços, mas elas precisam estar atentas também a esses ambientes que são algoritmicamente modelados, né? Criados e programados também por robôs e que estão aí disseminando notícias falsas e que tendem a fazer com que os usuários desacreditem ou as pessoas acabem que, vamos dizer, acreditando em conteúdos que não correspondem às verdades dos fatos. Para vocês terem noção em relação aos dados da Covid-19, nós vimos que houve uma crescente expansão, por exemplo, de grupos anti-vacina nas mídias sociais, compartilhando notícias como, por exemplo, a vacina irá modificar o DNA dos seres humanos, a vacina contém em sua composição células de fetos abortados, as vacinas são partes de uma conspiração de Bill Gates para implantar microchips em seres humanos. Voluntários de teste já morreram por terem sido submetidos ao uso das vacinas. Então, essas desinformações, né, se compartilhadas e impulsionadas, por exemplo, pelas hashtags, os usuários que são leigos, as pessoas que são leigas, como os nossos pais, né, que não acessam e não necessariamente sabem buscar essas informações nas mídias sociais, tendem a acreditar nesse tipo de conteúdo e não contribuir para o processo de imunização da população e contenção do avanço da pandemia, né? Então, essas desinformações geram problemas sérios para a sociedade. Inclusive, eu acho que é uma das, não exatamente novidades, mas uma das nuances da fake news frente à pandemia é justamente o risco, por exemplo, de você ter uma campanha de vacinação prejudicada, né? Pelo fato de as pessoas não aderirem à vacinação, pelo fato de as pessoas acreditarem nessas mentiras, né? Porque, afinal das contas, são informações falsas, são mentiras mesmo. Então, é muito, muito complexo. E aí eu penso assim, né, a gente já vê algumas iniciativas, tem até alguns perfis que falam assim, olha, alguns perfis oficiais, né? Se você identificar uma notícia e tiver dúvida, envia pra gente, que a gente dá né? Verifica, né, se aquela informação é correta ou não. Mas não parece muito um trabalho de formiguinha também, né? Assim, ainda eu tenho a impressão de que é muito desleal ainda, assim, o porte, né, a tecnologia que vem sendo utilizada, né, para disseminar essas informações, essas desinformações, na verdade. E aí tem uma coisa que eu queria trazer como estava lembrando. Eu lembro que no início da pandemia, quando começou a se falar muito do papel da atenção primária de saúde também, né, porque são as unidades básicas que se mantêm mais próximas da população, né, das comunidades e tal. E até como possibilidade de fazer um contraponto a esse processo de desinformação. Por exemplo, você tem ali os agentes comunitários de saúde também esclarecendo, né, esse tipo de informação, né, e trazendo ali, sendo porta-voz, né, dessas informações oficiais e respaldadas pela ciência. Então, são algumas possibilidades, né? É verdade. Agora, é tão capilarizado, né, assim, porque aí imagino que no WhatsApp a dinâmica seja parecida, mas seja outra, né? Vocês já analisaram, assim, como funciona esse mecanismo dentro do WhatsApp? Exatamente assim. Tem algumas pesquisas, né, na nossa área
que inclusive dedicam-se aos estudos dessas ferramentas em relação ao compartilhamento da informação. Existem áreas relacionadas a compartilhamento, acesso, apropriação, mediação, né? E as pesquisas se dedicam para o processo de compartilhamento, identificam que, em linhas gerais, essas notícias elas são criadas diretamente por esses usuários, são compartilhadas em contas ou perfis falsos, né, em linhas gerais, nessas mídias sociais, no Facebook ou no Twitter, e a partir disso são compartilhadas para o WhatsApp. Aí do WhatsApp gera esse movimento, né, esse fluxo de desinformação. Que aí o WhatsApp compartilha para grupos, que grupos disseminam, né, para essas mídias sociais, e assim vai gerando essa bolha, né, essas bolhas informacionais e desinformacionais também. Desinformacionais. Olha só, 2 comentários. O Kleber Costa coloca que atualmente o problema é o excesso de informações não verídicas, né? É o que está no centro da questão, que esse grande volume e a forma como vem se disseminando, né? As coisas absurdas. Você falando dos exemplos, né, a Jair de Barbalho comenta, mas falando dos exemplos de notícias falsas veiculadas, a gente fica, nossa, né? A primeira coisa, assim, como as pessoas não acreditam, né, assim, nesse tipo de informação, desse tipo de informação. E propagam, Complicado. né? E saem E compartilhando. propagam, Agora, por isso que eu achei muito interessante a questão da bolha, né, informacional, porque é tudo muito ali naquele reduto, né? Assim, E tem economizando ali naquele contexto. conseguem sair, David. Por exemplo, se você for no YouTube, né, ele vai indicar para você conteúdos que é com base naquilo que você já acessou. Músicas, né? Então não sai dali, daquela bolha. A menos que você vá buscar como usuário anônimo, né, aquele conteúdo. Da mesma forma, o Instagram. O Instagram, ele só vai recomendar stories ou até mesmo feed de pessoas que você curtiu alguma postagem anteriormente. Se você for prestar atenção, é só conteúdos de quem você já curtiu alguma coisa. A maioria daqueles conteúdos que são recomendados. Então, os algoritmos, eles tendem a criar esse processo de recomendação que acaba gerando essas bolhas informacionais. É um ciclo, né? Ciclo de desinformação. Silvana coloca que, infelizmente, a incapacidade da avaliação crítica, né, das pessoas sobre as notícias que recebem, por não terem acesso à educação de qualidade, ajuda muito no fluxo da produção da desinformação. É verdade. É uma das coisas que eu estou querendo muito conversar aqui no Dialoga, que é como os governos podem se comunicar melhor, sabe, com a população. Acho que entra muito nessa questão aqui, questão das campanhas educativas, né? Penso que a instituição do Dia Estadual de Combate à Fake News vai nesse sentido, assim, mas ainda, né, precisando, de repente, de ações mais consolidadas, né, mais estruturadas, até porque é a criação desse ano. Fernanda, aí, assim, eu fico curioso para saber de algumas coisas dos achados da pesquisa, né? Queria saber, em cima de, imagino que ainda esteja em andamento, né, a pesquisa sobre os das hashtags, mas eu queria saber o que é que mais chamou a atenção, assim, em termos de resultados parciais, né, ou se houve alguma surpresa nos resultados que vocês encontraram a partir das hipóteses de pesquisa, né, tal. Eu queria que você trouxesse um panorama aí dos últimos achados mesmo, assim, o que é que está mais quentinho aí dos achados do grupo. Então, nas pesquisas que eu tinha realizado, né, nessas mídias sociais, foi justamente assim, o impacto e a grande quantidade de robôs influenciando essa propagação dessas desinformações e relacionadas à Covid-19, sabe? Que justamente é um tema que é delicado para a população. Muitas pessoas estão aí com ansiedade, né, com problemas de saúde vinculados ao coronavírus. Então, essas informações, quer queira, quer não, o uso de medicamentos em medidas ineficazes vão impactar diretamente. Então, foi vista uma grande quantidade aí de conteúdos relacionados a essas desinformações e muito provavelmente impactou na vida de várias pessoas e inclusive nessa quantidade de mortes, né, no país. Eu fiz uma pesquisa agora aqui
No Google, se vocês forem pesquisar Covid-19 no Google agora, vocês vão buscar, se pesquisar Covid-19 Rio de Janeiro, eu vou buscar e vou recuperar um conjunto de dados e informações que o próprio Google criou em parceria com instituições oficiais relacionadas à Covid-19. Se vocês forem Covid-19 Rio Grande do Norte, como eu fiz aqui a pesquisa agora, eu consigo identificar aqui que, por exemplo, só no Rio Grande do Norte foram 54.939 casos nessa página do Google oficial, se vocês usarem esse termo exato e forem nos dados estatísticos, né? 54.939 casos, de 23 de junho a 6 de julho, esses dados foram atualizados, né? E, nesse caso, se eu for na página, por exemplo, do Natal Vacina, Vacina Natal, que é a fonte também, uma das fontes oficiais, eu consigo identificar que de vacinas foram 502.748 doses aplicadas no estado do Rio Grande do Norte, né, até o momento. Mas que essas notícias que eu consegui identificar nessas pesquisas, elas influenciam diretamente em que as pessoas tenham tomado medicamentos ineficazes, adotado medidas ineficazes, né? Tem conteúdos que, inclusive, motivam as pessoas a não usarem máscaras, a disseminarem, de fato, o vírus. Você fica, de fato, David, abismado com a situação. E, recentemente, a professora Juliana de Assis, né, publicou essa pesquisa, ela está como capítulo de livro para o programa de pós-graduação que eu faço parte, em Ciência da Informação da UEL, né? E a pesquisa da professora Juliana de Assis, ela foi recentemente publicada, que ela fala sobre os fenômenos, né, de pós-verdade, folksonomia, mas ela traz alguns resultados dessas pesquisas mais parciais, em que apontam, de fato, a necessidade de ferramentas, criação de ferramentas analíticas por profissionais da informação e junto com agências, né, de checagem de fatos, voltadas para a recuperação e análise dessas desinformações e informações de fato, né? Então, nesse sentido, assim, são resultados parciais. O grupo ele foi criado em outubro do ano passado, né, 2020. Eu cheguei na UFRJ em 2019. Aí, então, assim, é um grupo que está crescendo aos poucos e tende a ampliar para o cenário internacional, né, também. Então, são resultados parciais. Inclusive, eu convido o pessoal a seguir, né, nos seguir nas mídias sociais, @folkcolab, eu vou colocar aqui no Instagram, no chat. E aí vocês podem seguir, certo? Tanto no Facebook quanto no Instagram, nós temos aí disseminado quem são os nossos pesquisadores, qual a formação deles, o que temos produzido, né? O que tem de novo, e lives, e qualquer evento que tenha nossos pesquisadores envolvidos, nós estamos aí compartilhando e disseminando. Então, vocês podem ver artigos relacionados ao tema, tudo produzido por nós, pesquisadores do grupo de pesquisa, tá certo? Perfeito, Fernanda. Reforço aí o convite, né, pessoal? Vamos lá, curtir a página, seguir a página do Folk Collab. Pensei aqui, Fernanda, de a gente desenvolver nos próximos dias alguma publicação com essa compilação das agências de checagem, né? Acho que fica interessante, né, o conteúdo para o pessoal, né, ter ali uma referência legal de conferir, né, fazer essa checagem. Pronto, então nos próximos dias, pessoal, fiquem antenados aí no perfil do Dialoga, né, que aí a gente vai veicular esse conteúdo também, tá? Fernanda, a Eliane pergunta se nas pesquisas desenvolvidas, né, no grupo, se percebe em quais mídias surgem mais fake news. Em linhas gerais, assim, se você for comparar, né, não há um estudo realizado assim que, de fato, assim, compare todas as mídias sociais, né, mas com base no que já viemos analisando e no que já existem nas publicações também, o Twitter e o Instagram são redes sociais que as pessoas estão disseminando, né, propagando essas fake news. Inclusive, os clickbaits, né, que são aquelas notícias que
que são falsas e que tem conteúdos sensacionalistas, que dá para você clicar, que você já quer clicar e compartilhar conteúdos de maneira rápida. E também as deepfakes, né? O que são deepfakes? São conteúdos que são adulterados, que têm imagens ou vídeos de alguém. Não sei se vocês conseguiram já ver, por exemplo, o vídeo de uma pessoa com a voz de outra, ou uma pessoa falando, né? E na verdade o áudio foi extraído de outra pessoa. São ferramentas, né? Chamadas deepfakes, né? Ferramentas de inteligência artificial que tentam aí manipular áudios, imagens, vídeos com olhares, com vozes e com movimentos de outras pessoas. Então, as pessoas tendem a acreditar que aquilo ali é uma notícia verdadeira, né? Porque uma autoridade ou alguém falou, né? Na verdade, foi um áudio que foi processado através de inteligência artificial para manipular a opinião pública. Então, vocês vão ver Reels, Stories, vocês vão ver vídeos que estão aí manipulados, são fake news, mas que tem esses conteúdos que aparentam ser verdades, foram adulterados pela inteligência artificial. Olha que interessante. A dona Tavares pergunta, ela coloca inicialmente o seguinte: essa semana teve um pronunciamento de um dos criadores do Instagram falando sobre a mudança no Instagram, que não seria mais uma rede de compartilhamento de fotos. Isso todos os influencers já antenadíssimos, né? Porque vai mudar o perfil das publicações que vão ser mais entregues aí, vão ser mais distribuídas. E ela pergunta se você acha que isso de alguma forma vai impactar nas pesquisas realizadas pelo grupo. Sim, porque não apenas mais imagens, né, que são foco do Instagram, mais vídeos, né, e entre outras aí deepfakes que estão existindo. Então, de fato, vai influenciar no foco das próximas análises, né, e também na identificação. Que ferramentas, né, identificar? Porque, por exemplo, ferramentas de identificação dessas deepfakes não existem, né? No momento ainda não desconheço se existe, é muito recente, mas pelo que eu faço parte da Associação Internacional de Inteligência Artificial e nós estudamos, né, esses movimentos. Existem iniciativas de visão computacional para identificar, né, alguns elementos, mas ferramentas de fato para identificação de deepfakes eu desconheço. E o ideal é que o usuário ele tenha esse olhar crítico, né? Leia, veja o conteúdo, veja que se a imagem, o rosto da pessoa está desfocado naquele vídeo, naquela imagem, né? Se ela pisca o olho, muitas vezes é uma deepfake. Se a pessoa pisca muito o olho, a ferramenta é possível fazer isso. O usuário piscar muito o olho, movimentar os olhos em direção diferente do rosto, né? São indícios de deepfakes, por exemplo, né? Entre outras observações, por exemplo, a proporção e o direcionamento dos olhos, o sentido da cabeça, a proporção da cabeça e do corpo da pessoa, né? São indícios aí de deepfakes. Então, procurar essas distorções. Parece que na base está essa análise crítica que cada um deve fazer, né, do conteúdo que está consumindo, né? No final das contas, porque a Jair coloca uma coisa aqui que é interessante. Parece que o nosso futuro, nesse sentido, fake news vai virar regra, né? Porque vai se sofisticando, né? Uhum. A forma de disseminação. E é um conteúdo que é propositalmente criado para você ver as pessoas terem tempo e vontade e esse interesse de criar esses conteúdos a ponto de manipular esses conteúdos e as pessoas acharem que são informações. Distorções na pele, às vezes, são poucas, assim, nesse tipo de fake. Cabelo, rosto. Então, assim, tem que ter senso crítico, desenvolver a competência crítica em informação, né? Que é um dos pontos da ciência da informação. Sim, Fernanda, maravilhosa conversa, maravilhosa conversa. Olha, teria conteúdo para bem mais tempo, né? Eu acho que lá para frente a gente pode pensar no volume 2 dessa conversa aqui, né? Com novos achados, né? Com novas reflexões, né? Vindas aí do grupo que você vem liderando. Acho que seria bem interessante. Sim, eu estou uma coisa,
Obrigado. Uma coisa que eu fiquei curioso também é se teria como fazer análises regionalizadas ou por território, ou se na internet isso fica mais complexo assim, de ser realizado. Por exemplo, mapear o que vem sendo feito aqui no Rio Grande do Norte ou na região Nordeste. Que vem sendo feito não, né? Que vem sendo disseminado. Existe Uhum. alguma possibilidade nesse sentido? Ou Essas em âmbito nacional? Então, eu desconheço, David, essa questão da filtragem por região, porque de fato o usuário, por exemplo, eu sou do Nordeste, mas eu estou no Sim. Rio de Janeiro, né? E aí Uhum. eu frequentemente estou aqui porque eu moro aqui, mas gero conteúdos quando estou no Nordeste. Minha conta foi vinculada e criada por lá, então assim, até esses Sim. movimentos, né? Essas interações sociais, as mídias sociais se tornam mais complexas. É o que eu acho mais difícil. Sim, sim. Perfeito. Fernanda, muito obrigado. Gente, antes de encerrarmos, tem um convite a fazer. Aproveitar que a audiência está bem alta. Próxima semana, conversaremos com o Rodrigo Silva. Ele é pesquisador do LAIS, aqui da UFRN. E olha só que tema interessante, que tema necessário. A vacinação contra a Covid-19 no RN. O que você precisa saber? É basicamente, né, uma continuação, né, em alguma medida, da conversa que estamos tendo Legal. hoje. Né? Vai ser outra nuance aí. Então a gente vai trazer, né, para esse, vai ser mais uma pesquisa, mais uma conversa com o pesquisador, né, com o Rodrigo Silva lá do Laís, e ele vai estar à disposição para tirar dúvidas sobre vacinação, falar sobre o panorama da vacinação aqui no estado. Né? A gente sabe que o Laís está tendo um papel fundamental, né, no enfrentamento da pandemia aqui no estado, então vai ser uma conversa interessantíssima. Vai ser mediada pela Milena Pontes, que faz parte do coletivo, é jornalista, então vai ser um momento muito massa. Recomendo que todos estejam aqui 19 horas, quarta-feira que vem. Tá bom? Fica o convite aí. Fernanda também, se puder nos acompanhar, Não pode ser ser. muito interessante. Pronto. Fernanda, eu queria que você fizesse as considerações finais, né? E aí a gente encerra essa conversa de hoje. Eu agradeço demais. O Instagram vai derrubar a gente, não, David? Olha aí o tempo. Ele tá deixando até umas 4 horas agora. Até onde eu soube. É, Olha, já tá liberado. é bom, porque compartilha ajuda, né? A propagação da informação e não da desinformação. Sim, Mas, sim, embora o Instagram seja um vírus, um vetor principal aí de propagação, né, das fake news. Então, assim, como recomendações, pessoal, eu sugiro que vocês leiam o conteúdo na íntegra, né? Os conteúdos que vocês receberem nas mídias sociais. Tenham consciência do que vocês vão compartilhar, se são informações, né? De fato, tentem usar esses aplicativos, né? Como, por exemplo, o que eu falei, né? O aplicativo Eu Fiscalizo. Tentem usar fontes de informações oficiais, Ministério da Saúde, OMS, Organização Mundial da Saúde, a Anvisa, que é a Nacional de Vigilância Sanitária, a Fundação Oswaldo Cruz, no caso de vocês de Natal, Natal Vacina, Prefeitura do Natal, e procurar essas informações oficiais, né? Quem está aqui no Rio de Janeiro, o site da Prefeitura do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro, analisar essas fontes, os canais oficiais, né? Vocês tentem consultar e compartilhar informações de fontes oficiais, verifica a autoria desse conteúdo, porque muitas fake news são assim, pesquisador de tal instituição, mas não diz qual é a instituição, não diz a formação desse pesquisador, né? Qual é a credibilidade que esse pesquisador tem junto à sociedade. E também não compartilha e não dissemina a fonte dessa publicação. Só gera o conteúdo e não diz qual é a fonte, qual é a autoria. Então, desconfie dessas notícias que são exclusivas, né? Um médico, né, da instituição X, eu sou médico, a pessoa social titulando, né, ou apresentando dados diferentes daqueles que são apresentados por fontes de informações oficiais. Desconfie de conteúdos que tentam dizer assim, compartilhe com o máximo possível de pessoas, né, com o máximo possível de usuários da sua rede social, porque esses conteúdos eles tendem a ser fake news. Utilize ferramentas para verificação de checagem de fatos, como a fact-checking, como
a Keyhole, como a Lupa, a Agência Lupa, entre outras ferramentas que vocês podem verificar. E não confie nos algoritmos das mídias sociais, porque, como eu falei para vocês aqui, eles são sistemas complexos de recomendação e que tendem aí a contribuir para essas bolhas informacionais, a gerar esses conteúdos que os usuários vão acreditando como informações e que, na verdade, são desinformações. Então, e tentem aí ficar atentos a essas deepfakes, né? Iluminação, proporção de rosto, foco no olho, o direcionamento dos olhos da pessoa, conteúdos que parecem ser naturais, mas na verdade são gerados pela inteligência artificial. Então, basicamente nessa perspectiva que a ciência da informação tem um papel primordial. Eu amo a ciência da informação, sou suspeita em falar. David conhece alguns pesquisadores da ciência da informação e eu fico muito feliz por vocês acreditarem assim no desenvolvimento das pesquisas de qualquer pesquisador, né, que venha tratar sobre temas que são relevantes para a sociedade e disseminam informações, né, que vocês têm esse papel e eu acho muito importante esse projeto coletivo Diálogo RN ou compartilhar e divulgar, né, o conhecimento científico. Então, agradeço demais. E vocês que estão aqui nos assistindo, tentem se empoderar tecnologicamente, tentem usar e saber usar as ferramentas em prol do combate às fake news, né, e a disseminação da informação de fato. É isso. Exatamente. E também sigam o perfil @Focolab. @Focolab. Lá você vai... os relacionados, tá certo? Pronto, Fernanda, mais uma vez, obrigadão. Obrigado mesmo por esse momento tão enriquecedor. Os comentários são muito positivos aqui na live, né? Essa live, pessoal, vai ficar disponível, certo? No nosso IGTV, vai ficar gravada. Então, se você chegou agora no finalzinho, volta lá. A gente vai disponibilizar em 3 minutos. Ela já vai estar lá disponível. Compartilha, né, com pessoas que têm interesse no tema e com pessoas que disseminam também desinformação, né? Essas pessoas que precisam, de repente, ter contato, né? São prioritárias aí no contato com esse tipo de conteúdo. Mais uma vez, convido para a live que vai acontecer na próxima semana, às 19 horas, na quarta-feira. Tudo que você precisa saber sobre a vacinação contra a Covid aqui no estado. Certo? Teremos o Rodrigo Silva e a Milena Pontes nessa conversa. Obrigado pela audiência, pela participação, pela audiência ótima, né? Até a próxima, pessoal. Boa noite. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado, Fernanda. Pessoal, obrigada a todos. Tchau, boa noite. Até logo. Até a próxima. Boa noite.